Olá pessoal, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Heleno França e eu sou aqui do canal Notícias Absurdas. Aqui nós comentamos notícias que, embora verídicas, nos parecem absurdas por um ou diversos fatores. Bom, e de já te convido, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva no canal, comente aqui embaixo e compartilhe, tá bom? Nos ajude a crescer, nos ajude a alcançar mais pessoas. Eu quero trazer aqui uma notícia que hoje, quando eu estou gravando, você já pode encontrá-la em vários outros veículos de comunicação. Mas o primeiro a divulgá-la foi justamente a Folha de São Paulo. Por isso estou aqui no site da Folha de São Paulo para nós lermos apenas um trecho dessa reportagem esdrúxula, no mínimo, que a Folha de São Paulo trouxe sobre esse tema bastante sensível, especialmente à comunidade cristã. Tá? Veja aí o que diz a manchete. Jesus sofreu abuso sexual antes de ser crucificado, afirma teólogo. Veja bem. Professor inglês usa trecho bíblico de comparação com torturas modernas para abordar a sexualização no martírio de Cristo. Veja bem. O próprio subtítulo da reportagem já começa a obscurecer o próprio conteúdo a ser exposto pela mesma. Porque veja, o que ele utiliza, ele pega um texto bíblico, e nós vamos ver o texto que ele se utiliza e você tirará as suas próprias conclusões. E daí ele faz comparações com torturas modernas, de ditaduras, por exemplo, da América Latina, que estão distantes em termos temporais, em termos culturais e geográficos do sacrifício de Cristo, da crucificação. Assim, é um lapso temporal, geográfico, cultural muito grande, histórico. É impossível você conseguir tentar fazer qualquer paralelo nesse sentido. Né? As práticas são totalmente outras, os costumes são totalmente outros. Tá? Mas vamos ver o que diz aqui o corpo da reportagem. Vamos colocar essa cena aí. Teólogo inglês defende a tese de que Jesus Cristo foi vítima de abuso sexual antes de ser crucificado, relacionando os maus tratos a prisioneiros da era romana e práticas de ditaduras latino-americanas. Ele estuda a dimensão sexual da tortura e propõe nova postura das igrejas cristãs. Olha a ousadia, olha o absurdo dessa afirmação. Ele primeiro faz uma afirmação esdrúxula, sem nenhum lastro bíblico, sem nenhum amparo escriturístico, nem mesmo histórico. Você lê os historiadores da época de Cristo e ali próximo a Cristo, não há sequer menção a essa possibilidade. Mas o que eu quero deixar claro aqui também é que o cristianismo ele sempre foi alvo de ataques tão vis quanto esses. Tá? Esse não é o primeiro, certamente não será o último. Também não é o mais absurdo de todos que já ocorreram. Talvez esteja ali, né, entre os mais absurdos, mas certamente não é o mais. Então, para o cristão verdadeiro, para aquele que crê nas Escrituras como a palavra de Deus, essas afirmações, sem nenhum nexo bíblico nem histórico, não fazem sentido nenhum. Não passam de meros ataques à fé cristã. Tá? Eles começaram, aqueles que são contrários ao cristianismo, eles começaram negando a existência do Jesus histórico, negando a existência do personagem Jesus. Como as evidências foram avançando, relatos históricos de inimigos do cristianismo até da época de Jesus dão conta de uma existência real da pessoa Jesus, negar a existência de Jesus já não é mais interessante. Então eles começam agora a tentar denegrir, desvirtuar o Filho de Deus, o que é, logicamente, impossível. Não há nada que eles possam fazer para tirar qualquer mérito da pessoa de Cristo. Tá?
Então, isso aqui são meros ataques. Eu quero que você que é cristão entenda isso aqui como um mero ataque que não vai, não deve afetar a sua fé, porque não diz respeito às escrituras. Esse pretenso teólogo deve seguir uma linha de uma teologia totalmente alheia à própria teologia bíblica. Tá? Mas vamos ver mais um trecho da reportagem. Olha só, aqui é o texto bíblico onde supostamente retrataria, segundo a interpretação desse teólogo, o abuso sexual que Jesus teria sofrido segundo a visão dele. Veja aí o que diz o texto aí. Esse é o texto bíblico, que diz assim: Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. E os soldados o levaram dentro à sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte. E aí ele coloca entre parênteses explicando quem seria essa corte: unidade militar romana com 500 soldados. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos o adoravam. Claro que isso aqui é uma ironia. O texto deixa isso muito claro, né? E, havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de o crucificarem. Veja, aí é o texto de Marcos, capítulo 15, versículos 15 a 20. Quero que você, ainda que seja leigo em teologia, você consiga ver algum resquício daquilo que o teólogo aponta ver nesse texto. Sabe, nós vivemos um tempo em que as pessoas estão em busca de novidades, sabe? E isso não surpreende o verdadeiro cristão também, aquele que conhece as Escrituras, também isso não lhe surpreende. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que no final dos tempos as pessoas estariam buscando mestres ao seu próprio modo, ao seu próprio gosto, que pudessem satisfazer os seus próprios anseios, as suas próprias vontades, esquecendo-se das Escrituras. Então, para aquele que conhece as Escrituras e tem uma fé alicerçada verdadeiramente nas Escrituras, isso aqui não significa nada, tá? A não ser um ataque à fé cristã. É apenas isso. Alguém querendo o holofote e alguns veículos de comunicação, infelizmente, dão esse holofote a eles, o que é o caso desse jornal aqui no Brasil. Veja, esse trecho bem que é interessante. Aqui, ó. À época de seu doutorado em Londres, o teólogo graduado em Oxford estudava a teologia da libertação, que prosperou nos anos 1970 e 1980 pela América Latina, para depois se tornar anátema do catolicismo mais conservador, sob a acusação de ser marxista e forçar interpretações politizadas do texto bíblico. Para Thomas, tratava-se do contrário. O movimento tinha a virtude de buscar o texto bíblico, o que poucos queriam ver. Então, primeiro, ele é simpatizante da teologia da libertação. Tá? Simpatizante da teologia da libertação. Isso já diz muito sobre o sujeito. Esse teólogo não é digno de muito crédito. É alguém, certamente, que está em busca de holofote, conseguiu esse holofote, mas a mensagem que precisa ficar clara é: as convicções errôneas dele acerca das Escrituras nada dizem sobre a própria Escritura. Falam mais sobre ele do que sobre as Escrituras. Tá? Não há nenhum resquício bíblico ou histórico de que esse fato, de que isso proposto por ele tivesse acontecido, certo? Especialmente com a pessoa de Jesus. Então, fica aqui a minha indignação, tá? A minha indignação quanto a esse texto, quanto a essa conduta, que é, no mínimo, irresponsável, tá certo? Então, é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, se você gostou do conteúdo, eu te peço que você curta, compartilhe
Se inscreva no canal e ative o sininho para você ser notificado a cada vídeo novo que nós postarmos aqui, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima.